Vamos lá, gente. Convido você a analisar comigo aqui. A palavra de Deus vai dizer, isso é para nós, que somos discípulos de Cristo, cristão, independente de igreja. Estamos falando para o discípulo de Cristo, o cristão, que é seguidor de Cristo, compromissado com a sua vida em fidelidade a Cristo pela sua palavra. Vamos lá. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. A doutrina para a nossa vida nos ensina. Segunda carta do apóstolo João. No versículo, porque não tem capítulo, vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Olhe o que está escrito, olhe para a palavra. Preste atenção na palavra. Segunda carta do apóstolo João. Versículo, porque não tem capítulo. Vamos ler do versículo 8 apenas ao versículo 11. E a gente, se analisar o contexto, aqui é uma advertência que o apóstolo João está fazendo aos irmãos sobre falsas doutrinas, falsos doutores, falsos pregadores, falsos profetas. Se tinha uma coisa que os apóstolos priorizavam para advertir os irmãos, era para que eles tomassem cuidado com os falsos profetas, que traziam doutrinas pervertidas, que não era a de Cristo. Vamos analisar aqui agora a advertência que Deus usou o apóstolo João para advertir os irmãos nessa época que João estava vivo. E essa palavra vai advertir a gente agora, nesse século presente, que estamos aqui como discípulos de Cristo. A doutrina é uma só. O evangelho é o mesmo. Desde que Jesus veio pregando, até hoje continua sendo pregando o evangelho da salvação. É o mesmo, não muda. A doutrina de Cristo é uma só. Você vê aí a bagunça de doutrina. Cada igreja tem sua doutrina paralela, exclusiva, relativa. Você vê aí o embaraço, a confusão de doutrinas. Cada um seguindo a linha doutrinária do seu teólogo, do seu sistema, da sua linha doutrinária ensinada no seu sistema religioso igreja. Você vê a confusão, mas a doutrina para nós, discípulos de Cristo, membro do corpo de Cristo, a igreja de Deus, é uma só. Não é doutrina de igreja, é doutrina de Cristo, que nós como igreja temos que seguir, ser fiel e perseverar nessa fidelidade na doutrina de Cristo, por onde somos salvos, seguindo essa direção que Cristo nos deu. Amém? Então vem para cá, para você ver a importância de você ter o conhecimento da doutrina e andar por ela, e ser prudente. Vamos ver o que a palavra de Deus nos exorta, admoesta, para a nossa prudência de vida, de comunhão com Ele. Vamos ver o que a palavra de Deus nos adverte na segunda carta do apóstolo João, no versículo 8 ao 11, porque não tem capítulo. Olhai por vós mesmo, para que não percamos, escute isso, tenha cuidado da sua vida, para que você não perca o que já tem ganho. Você pode perder. Cuidado. Os apóstolos sempre advertiram sobre esse cuidado, sobre esse perigo, sobre essa situação que o homem, se não vigiar, ele pode se perder de Deus e desprezar aquilo que já tem ganho, abrindo mão e renunciando pela escolha que ele segue sem prudência, desviando do Senhor. Cuidado, cuidado. Olha, irmão, presta atenção nisso aqui.
que está sendo ministrado para você. Pegue a palavra, vá ler, questione, use o senso crítico, faça a pergunta: Deus, o que é isso? O que o Senhor está me ensinando aqui? Espírito Santo, abre o meu entendimento, me ajuda a entender a tua palavra, para me corrigir por ela, para que eu seja bem-aventurado e não venha entrar em caminho de maldição, desviando da tua direção. Você tem que ter esse cuidado na sua vida. Quando Paulo diz, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás, porque não tem o homem estar em Deus, andando com Deus para a salvação, se ele não estiver dentro do princípio, da direção, da doutrina de Cristo. E você tem que ter o conhecimento de Cristo para andar por ele. Ninguém anda com Deus por vida sacrificial de igreja, por prática religiosa de igreja, por vida formal de igreja. Andar com Deus é com o entendimento da verdade, andando por ela. Escute, meu irmão em Cristo Jesus. Preste atenção nisso aqui que você agora vai ouvir e receber a palavra de Deus, nos corrigindo, nos orientando. O apóstolo João vai dizer, na sua segunda carta, no versículo 8 ao versículo 11, pois não tem capítulo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, versículo 10. Nosso Frado. Entrega para Dona Regina, vem aqui. Ok. esse daí está quente, esse daqui está congelado. Vou passar para ela. Olha esse, Frado. Vamos lá, gente. Voltar aqui de novo. Escute uma coisa. O apóstolo João vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o receba. Nem tampouco o saudeis como um irmão na fé, porque aquele que está te ensinando uma doutrina que te contraria, que te desvia, que te tira da doutrina de Cristo, do Evangelho, não está falando por Deus, não está na fé, não está no reino de Deus, não está guiado pelo Espírito Santo. Olha o que o apóstolo João vai dizer. Porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Pregar uma doutrina que não é a de Cristo é uma má obra. Levar um ensinamento que não é o do Evangelho de Cristo é uma má obra. Todo aquele que está prevaricando, prevaricar, é não permanecer na doutrina de Cristo. É não se submeter a pregar aquilo que o Evangelho ensina e criar, adicionar, acrescentar, colocar meio, regra, norma, que o Evangelho não pede. Isso é prevaricar. É o que esses homens que dizem que é de Deus estão fazendo. A palavra nos ensina, irmão, a ter cuidado para não perder o que já temos ganho. Por isso que Jesus vai dizer, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Ser fiel até a morte, para receber esse inteiro galardão, a promessa da vida eterna. Nós estamos nela, mas só vamos alcançá-la, recebê-la no final da fé. É o que Pedro vai dizer. 1 Pedro 9. Cuidado com essa doutrina de demônio que ensina você que não perde salvação. O Evangelho nos ensina que perde sim. Que a gente é responsável por manter, por valorizar. A gente é responsável para valorizar essa salvação, para não perder, reter. Ser prudente. Porque tem alguém querendo nos tirar dela. Tem alguém trabalhando para nos fazer desprezar a salvação, abrir mão da salvação, perdendo-se da direção dela, apostatando da fé.
cuidado. Então veja a advertência que a palavra de Deus nos traz. Na segunda carta do apóstolo João, escute a advertência que a palavra de Deus nos traz. Ele vai primeiro advertir. Tenham cuidado para que não percam o que já tem ganho. Você já ganhou a promessa de salvação? Já está na promessa de salvação? Cuidado, para você não perder a direção dessa promessa. Para você não perder essa graça que Deus te oferece. Para você não desprezar o dom gratuito de Deus que Ele te oferece por meio da fé. E é nessa fé que você tem que perseverar e ser prudente, para não apostatar dela. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E se ele vem até você com essa doutrina falsificada, deturpada, acrescentada, subtraída, adicionada, misturada, dizendo que é de Deus, cheia de coisas que o Evangelho não ensina, se você receber, se você se deixar guiar, se você colocar a sua vida nessa direção, nessa doutrina pervertida, nessas doutrinas de demônios, você vai perder a vida, a direção com Deus. Você está achando que sua vida está na direção de Deus porque você está dentro de uma igreja. É aí que você está enganado. É aí que o diabo te cega. É por aí que o diabo leva você a apostatar da fé e ser reprovado da fé. Porque o cuidado que você tem que ter na sua vida não é estar dentro de igreja, é estar dentro da direção da doutrina de Cristo, para não se perder de Deus. E dessa doutrina, ter cuidado nela, para se manter no caminho da salvação. Porque senão, não poderei ser salvo. Irmãos, a palavra nos adverte que se alguém não prega a doutrina de Cristo, não devemos receber. Eu pergunto, a doutrina que prega-se no sistema religioso católico romano é a doutrina de Cristo? A doutrina que está sendo pregada no sistema religioso de Mórmon é a doutrina de Cristo? A doutrina que está sendo pregada no sistema religioso evangélico, dentro das muitas igrejas evangélicas, é a doutrina de Cristo? A doutrina que é pregada no centro espírita é a doutrina de Cristo? A doutrina que é pregada no sistema religioso é a doutrina de Cristo? É não. São doutrinas falsificadas, manipuladas, pervertidas, aonde os homens que estão dentro do sistema prevaricam, não perseveram na doutrina de Cristo, porque eles alinham a doutrina de Cristo dentro da doutrina, dos preceitos, dos valores e princípios do sistema. E aí falsificam a doutrina de Cristo. Eles adicionam, eles subtraem, eles misturam, eles deturpam a verdade do Evangelho de Cristo. Essa mensagem que dizem que é de Deus, pregada no sistema religioso, seja qual for ele, não é a mensagem de Cristo. Porcaria. Estou indo colocar agora, ia ligar agora. Está no social, viu? Nada. Vamos lá, irmão. Vamos continuar o assunto, a instrução, o esclarecimento, porque
Vida com Deus, irmão, tem que ser prudente, tem que estar atento, tem que ter conhecimento, tem que ter entendimento. Vida com Deus não é você viver fanático, alienado, dentro de um sistema religioso, nos movimentos, se embriagando no emocionalismo, vivendo guiado pelo oba-oba em nome de Deus, por esses ventos de doutrina. Quem vive assim está perdido de Deus, irmão. Quem vive como louco, como nécio, guiado por esses movimentos de igreja, levado por esses conceitos de Deus, de doutrina, e não examina a doutrina de Cristo para ver se está sendo instruído por Cristo pela doutrina dele. Aquele que não cuida da sua vida na doutrina está perdido de Deus, irmão. Não tem vida com Deus, escravizado no legalismo de igreja. Não tem santidade, não tem vida com Deus, não tem poder de Deus, não tem mensagem de Deus dentro dessas igrejas, por esses movimentos, por esse sacrifício religioso, por essas atividades de culto, por esses muitos movimentos de poder de manifestação. Não tem vida com Deus por aí não, irmão. Vida com Deus é com a tua prudência na palavra. Primeiro tu tem que conhecer para ser liberto e estar em Deus. E depois tu tem que ser prudente a andar nessa libertação na direção de Deus pela palavra. A verdade que tu conheceu. A pergunta é, já conhecesse a verdade? Verdadeiramente tu estás liberto? A verdadeira libertação não é dentro de culto de igreja. A verdadeira libertação é aquilo que Jesus disse. Se verdadeiramente, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você só pode estar livre verdadeiramente se conheceu a verdade que é Jesus para ser liberto por Ele. Porque se não for assim, continua preso, escravizado, com a mente obscurecida por Satanás, privado da verdade, sem ter o esclarecimento da luz do Evangelho de Cristo. Porque esse é o trabalho do diabo. Cegar o entendimento das pessoas para não contemplarem a verdade do Evangelho por onde somos salvos, que é o poder de Deus para salvar. O diabo leva as pessoas a estar preso, escravizado, alienado, subjugado, centralizando sua vida em sacrifício, em movimento, em atividade, em compromisso, em responsabilidade, de culto dentro da igreja. Para fazer você pensar que está salvo, que é por aí que você tem vida com Deus. Porque o trabalho do diabo não é tirar ninguém de igreja. O trabalho do diabo é lotar a igreja, como estão lotadas as igrejas. Todo evento é barrote de gente. É uma lotação de gente, abarrotada de gente. As igrejas estão abarrotadas de gente. É uma igreja em cima da outra e abrindo mais. Igreja é lugar físico. E é abrindo mais para abarrotar, aglomerar o povo dentro dela. Para o povo pensar que está em Deus, está sendo salvo, está sendo dirigido, está recebendo bênção, vitória de Deus. E tudo lá dentro da satisfação, do movimento, do satisfatório, dos entretenimentos, das sociais, da conveniência que vivem no sistema religioso. Tudo perdido de Deus. O diabo não está trabalhando para tirar ninguém de igreja. O diabo está trabalhando para manter vocês dentro de igreja, cego do conhecimento do Evangelho. Esse é o trabalho de Satanás, cegar o entendimento dos incrédulos, para não ter a compreensão da verdade do Evangelho de Cristo, para o homem estar por ele andando e sendo liberto, que é o poder de Deus para salvar. Não é vida de igreja nenhuma. Olha o que o diabo faz, está desviando o princípio do Evangelho. O Evangelho mostra ao homem perdido que ele encontra Deus em Cristo. Ele tem vida com Deus em Cristo. Ele vai ser aceito por Deus, vai ser um verdadeiro adorador, vai ser habitação de Deus e morada de Deus em Cristo. O povo dentro das igrejas está aprendendo o quê? Olha o que o diabo faz. Olha o evangelho anátema que o povo está vivendo nas igrejas. Olha a doutrina de demônio que o povo está recebendo nas igrejas. Olha a prevaricação desses homens que pregam uma mensagem dizendo que é de Deus dentro da igreja. O Evangelho ensina que casa de Deus somos nós. A doutrina dentro dessas igrejas ensina ao povo que casa de Deus é o ambiente, estrutura, lugar físico.
O Evangelho ensina. Adoração a Deus é em espírito e em verdade. Na nossa vida, no nosso viver, na submissão e obediência à palavra. Isso é adorar a Deus. A doutrina pregada nas igrejas ensina que você tem que ir para os templos adorar a Deus, que é o lugar de adorar a Deus. O Evangelho ensina que Deus está em nós, habitando. Somos casa de Deus. Salvação é por Cristo unicamente, exclusivamente. O Evangelho ensina que não há nenhum outro meio de salvação. O Evangelho ensina que Cristo veio para nos libertar. O Evangelho não orienta ninguém a dar dízimo, a ir para templo, a buscar sacerdote, a viver a vida legalista, em sacrifício, holocausto, ofertas e vida de igreja. O Evangelho não ensina isso. E a doutrina desses homens dentro da igreja ensina para o povo. Tem que estar na igreja, adorar a Deus na igreja, buscar a Deus na igreja. Objeto que eles criam como um objeto místico para Deus abençoar. Cultos e cerimoniais que eles criam como forma de Deus abençoar. Você tem que fazer o pacto, o voto, a campanha. Você tem que ser batizado, tomar ceia, dar dízimo. Vir para o templo, casa de Deus, casa do tesouro. O Evangelho não ensina isso. Isso não é doutrina de Cristo. Aí eu te pergunto, tu que está vivendo isso, tu acha que está em Deus, mas a palavra te reprova. A palavra te condena. A palavra mostra que Deus rejeita a tua vida de sacrifício, de adoração, de devoção como se fosse a Deus. A palavra rejeita, porque tu estás fora do entendimento da palavra, do Evangelho. Na doutrina de Cristo, tu estás fora. É o que a palavra vai dizer, irmãos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Devemos ter cuidado com eles, para que, por esses conceitos malditos, essa doutrina pervertida de demônios, esse evangelho falsificado, a gente não venha se perder da direção de Deus e perder aquilo que já temos ganho. A promessa da salvação. Você ainda não foi salvo. Você está na promessa da salvação. Mas você ainda não está gozando dessa salvação, porque você ainda está no corpo físico, que está condenado pelo pecado. Esse corpo está condenado pelo pecado. Você só vai desfrutar e gozar da salvação quando você perseverar até o fim para alcançar essa salvação. Quando você vai ter, eu, você e todos que estão em Cristo, o corpo restaurado, glorificado, para esta salvação da vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, temos que perseverar. O diabo vai trabalhar para desviar você da fé. E você está mais preocupado em guardar a tua vida de sacrifício de culto, de atividade de igreja, de compromisso de sacrifício de trabalho de igreja, de vida de ritual, de cerimonial de igreja. Você está mais preocupado priorizando a tua vida e o teu viver centralizada dentro de um ambiente de igreja, onde tu estás entregando, sendo devoto e consagrando tua vida como se fosse a Deus, por meio de igreja. Irmãos, eu vou continuar pregando sempre isso, porque esse é o maior engano de Satanás. E para o povo sair desse engano e ter a luz para iluminar, é preciso alguém com coragem, pregar a verdade para aborrecer as trevas, contra esse sistema do inferno, igreja, e esses ministros de Satanás que pregam a mentira do diabo dentro dessas igrejas. Tem que ter alguém com coragem, que não esteja compromissado com o sistema. Porque quem está compromissado com o sistema, buscando a conveniência do sistema, buscando a oportunidade do sistema, não vai ter compromisso com Cristo. Não vai pregar o evangelho da salvação. O meu compromisso é com essa verdade aqui, com a palavra, com a doutrina, com Cristo, o evangelho da salvação. Eu vou dizer mais uma vez o que a palavra nos adverte. O apóstolo João advertindo os irmãos, admoestando os irmãos, para que os irmãos fossem prudentes e tivessem cuidado. Olha o que ele diz. Segunda carta do apóstolo João, versículo 8 ao 11, porque não tem capítulo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho.
Antes, recebamos o inteiro galardão, pois todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus, não tem a Deus, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Porque se alguém vem ter convosco, versículo 10, e não traz esta doutrina qual? A de Cristo, não o recebais. Paulo vai dizer, João vai dizer, não o recebais em casa. Porque eram pessoas que iam nas casas pregar. Pregar o quê? Para o povo. Levar o quê de Deus para o povo? Doutrina de demônios, que não era de Cristo. Nem tampouco saudade. Porque quem o sauda tem parte nas suas obras más. Todo aquele que prega uma mensagem, que diz que é profeta, que traz algo de Deus, que não é a doutrina de Cristo, que não é o Evangelho, está praticando uma má obra, está reprovado por Deus, está usado por Satanás. Pode ser quem for. E se eu for fazer uma análise das doutrinas pregadas nessas igrejas por esses homens, que se denominam homem de Deus, se eu for analisar pela doutrina de Cristo, você vai ver que eles não são de Deus. Vamos lá. Eu não vou nem citar o nome das pessoas públicas que estão governando nesse sistema. Vou citar somente o nome do sistema. Os governantes do sistema religioso evangélico, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, Adventista do Sétimo Dia, Presbiteriana, Batista, os governantes do sistema religioso evangélico, católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, o que eles pregam dentro dessas igrejas do sistema religioso é a doutrina de Cristo? É não, irmão? É não. Não, mas eu sou da igreja evangélica. Meu pastor, ele prega o evangelho. Ele diz que só Jesus é quem salva. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o Senhor. Teu pastor é um mentiroso. Ele prega que Jesus é o Senhor, mas ele é mentiroso. Na íntegra, diretamente, ele diz isso, mas indiretamente ele desvia você de Cristo. Porque o trabalho do diabo é ocultar a ação dele. O diabo, ele trabalha no oculto. Ele trabalha no subliminar, para você não perceber diretamente. Quando você vir perceber, já é tarde. Cuidado. Esses pastores desses ministérios, desse sistema, igreja evangélica, católica, qualquer uma, falam de Jesus, diz que Jesus é o Senhor, diz que só Ele salva, diz que só Ele é Deus, mas são mentirosos. Porque ao mesmo tempo que eles pregam isso, lá dentro, quando você vai ser formado com a mente cauterizada para receber os princípios da igreja, do sistema que você está, você vai ser ensinado de que se não se batizar não é salvo, se não der o dízimo não é salvo, se não estiver dentro da igreja não é salvo, porque o lugar verdadeiro é a igreja que você está, é o sistema que você se converteu. Se você não guardar o sábado não é salvo. Se você não tiver sobre a autoridade espiritual deles, não está servindo a Deus. Eles tiram Jesus do centro. Eles colocam a igreja como lugar de você estar em Deus, encontrar Deus e ser salvo. Eles tiram o mérito da salvação, que é exclusivamente pela morte de Cristo. Você tem que crer em Jesus para ser salvo, mas tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que praticar as boas obras da igreja. Se não estiver fazendo a obra da igreja que eles dizem que é obra de Deus, você não é salvo. É ou não é assim? Eles ensinam para vocês que é Jesus que liberta, mas ao mesmo tempo eles aprisionam vocês no legalismo religioso, com fardos de servidão, julgos pesados, obrigações e tarefas e compromissos. Vocês vivendo sacrifício religioso, escravizando a vida de vocês, centralizando a servir dentro de igreja. Porque eles pregam isso para vocês. Eles dizem que Jesus habita em você, que você é a casa de Deus, mas são mentirosos. Porque eles ensinam a vocês que tem que buscar Deus naquela casa, lugar físico chamado igreja, que eles dizem que ali é a casa de Deus.
Ali é o lugar certo onde eles criaram o altar, para vocês encontrar Deus e adorar Deus naquela direção, onde eles estão lá, recebendo a direção da adoração, como se fosse eles o intermédio de Deus com vocês. Eles tiram Jesus de cena, eles são mentirosos. Esses pastores que estão dentro desse sistema, todos eles filhos do diabo, porque eles não têm firmeza na verdade, eles prevaricam, eles não perseveram na doutrina de Cristo. E eu cito o nome de todos. Pastor Ailton, Assembleia de Deus, Pernambuco. Edir Macedo, Universal do Reino de Deus. Cila Malafaia, Vitória em Cristo. Augusto de Codemos, Presbiteriana. Hernando de Lopes também. Valdomiro, o Papa, o Padre, o Governador, o Senador, o Ancião, o Anjo, o Arcanjo, o Querubim, o Serafim, o Apóstolo, o Profeta, qualquer líder religioso, dentro do sistema religioso, não tem compromisso com o Evangelho de Cristo. Todos eles prevaricam, não perseveram na doutrina de Cristo, porque se eles perseverar na doutrina de Cristo, eles não vão poder fazer do povo negócio, dominar sobre o povo, e nem aumentar o seu império de riqueza e de glória, fazendo do povo negócio. Se eles pregarem a verdade do Evangelho, vão ter que levar para o povo a verdade sobre essa mentira que todos os pastores pregam do dízimo. 3 mentiras que esses pastores pregam, que mostram que não são de Deus, porque quem prega a mentira é do diabo. Eles podem apresentar um bom comportamento, uma fala bonita, mansa, eles podem fazer propaganda de obra de caridade, de obra social, eles podem falar bonito que Jesus é o Senhor, é o Salvador, são filhos do diabo, porque quem está na mentira não é de Deus. 3 mentiras que esses pastores nunca vão deixar de pregar elas para vocês, porque se eles deixarem, eles perdem vocês como um grande negócio dele. Todos os pastores pregam a mentira do dízimo. Todos eles. Tem uns que dizem, não, o dízimo não é obrigação, mas veja só, sempre eles dão uma maquiada para manter você escravo dessa obrigação, ordenação financeira do dízimo. Todos eles pregam e defendem essa mentira. Todos. Todos eles pregam essa mentira do dízimo. Todos eles pregam a mentira de casa de Deus. E todos eles pregam a mentira de que você tem que estar dentro das igrejas. Que é uma prova de que você é salvo, é de Deus. Se não estiver na igreja, é desviado. Todos eles pregam essa mentira. Por quê? Porque eles querem manter vocês dentro das igrejas. Porque é por onde eles têm domínio sobre vocês. É por onde eles fazem de vocês negócio. É por onde eles exercem a autoridade e o domínio sobre vocês. É estando dentro das igrejas deles, submisso por meio da mentira. Porque senão, vocês, conhecendo a verdade, vocês não se submetem à mentira deles. Vão ser libertos. Então ele usa esses mecanismos. Dízimo, casa de Deus, obra de Deus. Tem que estar na igreja. Porque senão não é de Deus. Fazer da obra de Deus. São mentiras. Não conferem com a verdade do Evangelho. Eles falam bonito de Jesus. Eles sabem narrar o fato da morte de Jesus. Eles dizem que Jesus é Deus. O diabo, ele fala a verdade. Fala. Eu pergunto a você. O diabo fala a verdade ou não? O diabo prega a palavra. Prega ou não? Para você que não sabe, vai saber agora. Na tentação com Jesus, ele falou a verdade e pregou a palavra. Olha a estratégia do diabo. Meu irmão, para tu vencer Satanás, tem que ser com a palavra. Tem que ter o conhecimento da verdade. Porque senão tu já está vencido, pensa que está em vitória. Tu já está morto, pensa que está vivo. Tu estás perdido de Deus, pensa que estás adorando a Deus. Cuidado, irmão. O diabo prega a verdade e usa a palavra. Ele pregou a verdade para Jesus quando disse, lança-te daí para baixo. Porque está escrito que anjos virão a teu favor
e te protegerão, e tu não tropeçarás com teu pé em pedra. Está escrito. Ele falou a verdade. E o que está na palavra, ele pregou a palavra. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus se defendeu da investida de Satanás, usando a palavra deturpadamente, fora de uma situação que ia levar Jesus a tentar a Deus o Pai. Jesus usou a palavra para quê? Para se defender da investida de Satanás, que usou a palavra. Cuidado. O apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Cuidado. O apóstolo Paulo vai dizer, Efésios 6, 17. Que devemos estar usando a palavra que é a espada do Espírito. Manejando bem na defesa da fé. Manejando bem a palavra, irmão. A palavra que é a espada do Espírito, que nós temos que usar no combate espiritual. Não é o prau, ré, té, ti, tó, tu. Não. É a palavra, irmão. O diabo vai usar a palavra. Você tem que ter a sua vida priorizando o conhecimento de Cristo. Vá buscar conhecer, vá buscar viver, vá buscar cada dia mais se encher do conhecimento de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. É o conselho que está na palavra para sermos prudentes para manter-se na salvação. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Se não estiveres no Evangelho, tu não podes se salvar. É o que a palavra nos revela. Em canto nenhum, a palavra vai nos ensinar a viver uma vida escravizada, alienada, subjugada sob sacrifício religioso dentro da igreja, como se fosse o meio de vida com Deus, o meio de adorar a Deus, o meio de servir a Deus. A doutrina de Cristo não ensina isso. Então, todos esses ensinos que o povo está vivendo dentro das igrejas, escravizado, não vivem mais para si, vivem para as igrejas, é do diabo, não é doutrina de Cristo, não é de Deus. Esses homens não têm a Deus. Então, que você dê ouvido à palavra, que você seja prudente e vá examinar a palavra, que você agora, depois de ouvir essa palavra, use o senso crítico, questione, busque fazer o que Jesus disse, errais, não examinando as Escrituras. Conheça e prossiga em conhecer a Cristo, a luz de Deus, por onde temos que ser guiado e dirigido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E Jesus é essa luz que nos guia no caminho da salvação. Se a gente se desviar dele, a gente se perde dessa direção. Cuidado. Cuida de ti e da doutrina. Porque muitos têm apostatado da fé, abandonando a doutrina, a direção de Cristo pela doutrina dele, seguindo doutrina de demônios, sendo instruído a viver um evangelho anátema, levando sua vida na instrução de heresias, de perdições, praticando heresias, sendo negócio de homens, falsificadores da palavra, que fazem de vocês negócio, usando a mentira, para manter vocês escravos, e funcionando o comércio deles, igreja, que é isso que eles estão preocupados, em manter suas igrejas funcionando e rendendo. Não é manter você no conhecimento da verdade. Eles, para manter a igreja deles funcionando e rendendo, tem que manter vocês na mentira do dízimo, de casa de Deus, de obra de Deus, de sacrifício religioso, de tarefa, de obrigação, de consagração, de vida devota dentro da igreja, cumprindo o ritual cerimonial, guardando isso, aquilo outro, pacto, voto, campanha. Eles têm que manter essa mentira, para manter vocês escravizados, alienados, subjugados, como negócio deles, dentro da igreja deles. Mas que vocês conheçam a verdade e sejam libertos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?